Senhores vereadores, boa noite, vereadoras, boa noite aos servidores desta casa, boa noite ao público presente pelas redes sociais. Eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos para darmos início a mais uma sessão legislativa. Vereador Ricardo. Presente. Vereadora Aline. Presente. Vereador Célio presente. Vereadora Daniela. Presente. Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína. Presente. Vereador José Nilson. Presente. Vereador Marco. Presente. Vereador Murilo. Presente. Vereador Richard. Presente. Declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos os 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. Ata da sessão anterior aprovada. Eu solicito ao senhor secretário vereador Célio Aristão que realize a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, também documentos recebidos de vereadores e vereadoras, bem como documentos recebidos de diversos. Matéria recebida 655/2022, ofício 1352/2022, referente reenvio dos balancetes consolidados de julho de 2022, devido à atualização para protocolo junto à Câmara Municipal de Bitinga, São Paulo. Matéria recebida 656/2022, ofício executivo 583/2022, responde requerimento 583/2022 dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Assunto: informações do Executivo Municipal sobre as decorações do final de ano em nosso município. Matéria recebida 657/2022, ofício executivo 1316/2022, responde requerimento 588/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre o número de pacientes que fazem tratamento para diabetes no município. Matéria recebida 658/2022, ofício executivo 1331/2022, responde requerimento 594/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informação sobre os exames de mamografia na campanha Outubro Rosa em nosso município. Matéria recebida 659/2022, ofício executivo 1332/2022, responde requerimento 595/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre o antigo prédio do posto de saúde no centro da cidade. Matéria recebida 660/2022, ofício executivo 1335/2022, responde requerimento 599/2022 dos vereadores Ricardo Prado, José Nilson Viana e Célio Aristão. Assunto: informações junto ao Executivo Municipal e SAMES sobre o horário de trabalho dos agentes de endemias. Matéria recebida 661/2022, ofício executivo 1336/2022, responde requerimento 602/2022 dos vereadores Célio Aristão, Ricardo Prado e José Nilson Viana. Assunto: informações sobre fiscalização ambiental em nosso município. Matéria recebida 666/2022, ofício executivo 1308/2022, responde requerimento 585/2022 dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Assunto: informações sobre a GCM, Guarda Civil Municipal. Projeto de Lei Ordinária 197/2022, vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia dos Desbravadores, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro, e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 22/2022 da vereadora Janaína Bastos, consigna título de cidadã baluarte de civismo e dignidade administrativa a senhora Raquel Arruda Lourenço Titato. Emenda impositiva número 1 ao PLO 177/2022, vereador Marco Antônio da Fonseca. Emenda impositiva ao PLO 177/2022, aquisição de um veículo tipo van 0 km, destinado ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, no valor de R$ 117.520,35.
Emenda impositiva número 2 ao PLO 177/2022, vereador Marco Antônio da Fonseca. Emenda impositiva ao PLO 177/2022, custeio das despesas do atendimento da Associação de Apoio aos Autistas Olhar Azul, no município de Ibitinga, no valor de R$ 109.277,86. Emenda impositiva número 3 ao PLO 177/2022, vereador Marco Antônio da Fonseca. Emenda impositiva ao PLO 177/2022, aquisição de equipamento de material permanente para a Associação de Apoio aos Autistas Olhar Azul do nosso município, no valor de R$ 8.242,49. Emenda impositiva número 4 ao PLO 177/2022, vereadora Janaína Bastos. Emenda impositiva ao PLO 177/2022, aquisição de 11 eletrocardiogramas para serem utilizados nas unidades básicas de saúde de Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, no valor de R$ 117.520,35. Emenda impositiva número 5 ao PLO 177/2022, vereadora Janaína Bastos. Emenda impositiva ao PLO 177/2022, aquisição de uma motocicleta nova, 0 km, destinada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município de Ibitinga, Poço do distrito de Cambaratiba, no valor de R$ 20.000. Emenda impositiva número 6 ao PLO 177/2022, vereadora Janaína Bastos. Emenda impositiva ao PLO 177/2022, aquisição de uma motocicleta nova, 0 km, destinada à Associação Bet Shalom, Casa de Paz, no município de Ibitinga, no valor de R$ 20.000. Parecer da CCLJR, número 128/2022, ao PDL 16/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer CCLJR, número 129/2022, ao PDL 18/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer CCLJR, número 130/2022, ao PLO 183/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer CCLJR, número 132/2022, ao PDL 20/2022, parecer favorável. O relator é o vereador Murilo Bueno. Indicação 264/2022, vereador Ricardo Prado. Indica o Executivo Municipal a criação do projeto de lei que institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Ibitinga. Indicação 265/2022, vereadora Janaína Bastos, indica que o Poder Executivo Municipal interceda junto ao setor responsável para que realize ou notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 13 de Maio, de frente ao número 803, em relação à capina e limpeza do terreno. Indicação 266/2022, vereador Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana, indica a Secretaria responsável do Executivo Municipal a instalação de redutor de velocidade na rua Alagoas, de frente ao número 504, no bairro Jardim Mirante. Indicação 267/2022, vereador Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana, indica a Secretaria responsável do Executivo Municipal a realização dos serviços de recapeamento asfáltico na Rua Francisco Alexandre da Costa, no bairro Jardim Paineiras 2, em toda a sua extensão. Indicação 268/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana, indica o Executivo Municipal de Ibitinga que entre em conformidade com o setor responsável e viabilize os serviços de recape asfáltico em toda a extensão da Rua Rancho Alegre, no bairro Rancho Alegre. Indicação 269/2022, vereador Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana, indica ao Poder Executivo Municipal que entre em conformidade com o setor competente e realize o serviço de sinalização de solo com faixas para estacionamento de motos e carros
ao lado da agência do Banco do Bradesco, na Dom Pedro II, no centro da cidade. Moção 404/2022, vereadores Murilo Bueno, Aline Sartori, Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Santos, em decorrência do falecimento do senhor Domingos dos Santos, o José Baiano da Caixa d'Água, externando condolências à família enlutada. Moção 406/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Fuzino pelo falecimento do senhor Isashi Fuzino, externando condolências à família enlutada. Moção 407/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Fonseca, em virtude do passamento do senhor Antônio Fonseca, externando condolências à família enlutada. Ofício 113/2022, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, solicita a leitura em sessão do documento anexo referente ao PLO 188/2022, autoriza o Poder Executivo a decreto adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, aprovados pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à manutenção da autarquia SAMES e da outras providências, bem como seja anexado ao mesmo. Esse ofício ficou da vereadora Aline, trazer as pautas importantes. Obrigada, vereador Célio. Muito boa noite a todos. Esse projeto, né, que era para estar anexado no PLO, esse ofício que era para estar anexado no PLO 188, nós da comissão fizemos questão de incluir para leitura em sessão, porque era um projeto que já estava agendada uma audiência pública, inclusive, para a gente ter essas informações, esses detalhamentos, né, de quais veículos serão adquiridos no projeto 188 que nós votamos na última terça-feira. Quero agradecer pela oportunidade do primeiro secretário para fazer a leitura em sessão, né? O responsável pelo ofício enviado foi o servidor Fernando Mesquita Pimenta, né, oriundo da nossa autarquia SAMES, e a descrição consta, né, um veículo tipo van 0 quilômetros, veículo para transporte sanitário tipo van, capacidade total mínima de 14 pessoas, sendo, né, um motorista, de acordo com a resolução do CONTRAN, combustível diesel, câmbio manual, tipo de direção hidráulica, tração 4x2, incluso TV com kit multimídia, potência mínimo de 130. Item 2, ambulância de simples remoção, tipo A furgão. Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância simples de remoção, com capacidade e volume não inferior a 7 metros cúbicos no total. Aí aqui tem um monte, né, de descrição, mas como nós protocolamos, e ele também, esse protocolo vai estar disponível no site, quem tiver interesse para mais detalhes. Item 3. Veículo tipo picape, cabine dupla 4x4, movido a diesel. Veículo tipo picape, cabine dupla 4x4, movido a diesel. Motorização, mínimo de 114 CV. Capacidade 5 lugares, tipo de direção hidráulica elétrica. Equipado com ar-condicionado, trio elétrico, possui câmbio manual ou automático. Freio ABS e airbag duplo. A lateral do veículo deve conter a logomarca do SAMES, de Ibitinga. Item 4, ambulância classe D, suporte avançado, UTI móvel. Veículo ambulância classe D, ambulância de suporte avançado, UTI móvel. Veículo 0 km,
destinado ao transporte de pacientes graves, que compõem o sistema de atendimento pré-hospitalar e o transporte interhospitalar. Ambulância de suporte avançado, sinalizador óptico e acústico, equipamento de radiocomunicação, maca com rodas e articuladas, 2 suportes de soro, cadeiras de roda dobrável, instalação de rede de oxigênio com régua tripla, para permitir a alimentação de respirador. É obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica, no mínimo por 2 horas. Cilindro de oxigênio portátil com válvula, manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação. Respirador ciclado a pressão ou volume não eletrônico. Em caso de frota, é obrigatório que exista pelo menos um respirador a volume disponível e, no caso do veículo único, deverá conter um respirador a volume contendo regulagem e fluxo de ciclagem. Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível. Em caso de frota, deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não invasivo, apresentando 360 joules. Bomba de infusão com bateria e equipo. Especificações: veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica de teto alto 0 km, adaptado para ambulância com capacidade volumétrica não inferior a 10 metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima, motor dianteiro, 4 cilindros turbos com intercooler, combustível diesel, potência de pelo menos 100 CV, torque mínimo de 24 kgfm, 3, cilíndrica mínima de 2.000 centímetros. É bem específico. E aí tem mais um monte de detalhes, né? Mas nós vamos passar para o outro item. Item 5, motocicleta 0 km. Motocicleta 0 km, cilindrada mínima 145 cc, tipo de motorização monocilíndrica, 4 tempos, arrefecidas a ar, sistema de partida elétrica com ignição eletrônica, alimentação por injeção eletrônica não carburada, tanque de combustível no mínimo de 15 I. Marcador de quilometragem de veículo e de combustível, cor branca original de fábrica, combustível flex. Todos os itens de segurança são obrigatórios de acordo com a Lei Nacional de Trânsito, garantia mínima de 12 meses. Item 6. Veículo de passeio, transporte de equipe, 5 pessoas, 0 km. Motorização mínima de 1.0, tipo de combustível bicombustível, 4 portas para 5 pessoas, freio ABS e airbag duplo, câmbio manual, tipo de direção hidráulica elétrica, distância entre eixo mínimo de 2.370 milímetros, ar-condicionado e trava, vidro, alarme, possui 4 portas. Então, seria isso, senhora presidente, o detalhamento dos veículos do PLO 188, no valor de R$900 mil, que foi aprovado na última sessão. Matéria recebida 653/2022, convite da Trivitali, coquetel de reinauguração que ocorrerá no dia 17/11/2022, quinta-feira, às 19 horas. Matéria recebida 663/2022, Fátima Aparecida Johansen. Ofício número 30, balancete sintético da Receita e Despesa do mês de outubro de 2022, Poder Executivo. Bem, nós passaremos para a discussão e votação das matérias. Nós temos um parecer da CCLJR ao projeto 131, autoria vereadora Aline Sartori. Foi feito por requerimento à retirada, portanto, está prejudicado o parecer apresentado e prejudicado também o projeto nesse sentido. Eu recomendo à vereadora para que possa refazer aí pela ideia e a natureza do projeto. Obrigada, presidente. Pois não. Solicito ao vereador Célio que inicie a leitura dos requerimentos para que a gente possa apreciar.
Requerimento 624/2022, vereadora Janaína Bastos, requerimento de informação a respeito de como está sendo feito o marketing do comércio de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como está sendo feito o marketing do comércio de Ibitinga, levando em consideração que este município seja uma cidade estância turística. Segundo, a Prefeitura Municipal tem feito a divulgação da cidade mediante outdoors, TVs, rádio, redes sociais e outros? Se sim, em quais locais? Se não, por qual motivo? Requerimento de número 624 está em discussão. Com a palavra a vereadora Janaína, autora da matéria. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse requerimento é mais para uma informação, né, para os comerciantes da nossa cidade, visando que a nossa cidade é uma cidade turística que depende, né, do nosso comércio local, da nossa indústria de bordados, né, e também a nossa feirinha de sábado. Eu quero saber quais são as medidas, quais são as publicidades que têm sido feitas para atrair mais turistas para a nossa cidade, uma vez que nós dependemos do turista para movimentar a capital do bordado. Então é isso, presidente. Obrigada. Pois não, segue em discussão o requerimento. Importante propositura apresentada pela vereadora, uma vez que nós temos, né, recursos na área de turismo que podem ser destinados para desenvolvimento e construção de marketing dentro das nossas propostas, seja de turismo de compras, turismo ecológico, turismo religioso, e a importância que é da boa aplicação para que a gente possa trazer a presença novamente do turista, que tem sido, infelizmente, tem sido de forma... Eu diria que uma evasão que nós estamos tendo dos turistas, da sua presença física aqui no município, vereadora. Parabéns. Obrigada, presidente. Eu coloco em votação o requerimento 624. Vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. Requerimento aprovado. Requerimento 628/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de acerto de dívida existente com o SENAC, com o seguinte questionamento. Primeiro, qual a possibilidade da Prefeitura Municipal acertar a dívida existente com o SENAC, contraída em administração anterior, para viabilização de cursos importantes para capacitação e crescimento profissional de muitas pessoas do nosso município? Como a matéria é de minha autoria, eu passo a presidência desta mesa para o vereador Dr. Fernando Inácio. Requerimento 628 em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Sim. Mais uma vez, boa noite ao público presente neste plenário e também às pessoas presentes pelas redes sociais e demais componentes desta mesa e plenário. O propósito foi uma reivindicação feita por comerciantes e empresários do setor do varejo, quando, na descoberta de que, infelizmente, a parceria de convênio junto ao SENAC está sendo impedida devido a uma dívida contraída há aproximadamente 10 anos, referente a um convênio à época, no qual... mesmo diante de novas administrações, não foi possível realizar o pagamento. Hoje nós temos uma dívida inicial com o SENAC, o município, de R$80 mil. Esse valor não é atualizado ainda, não tem um valor preciso, mas em contato com o SENAC em São Paulo e também em Araraquara, foi possível observar que o pagamento desta dívida viabiliza e abre possibilidades de que tenhamos aí cursos importantes na área de capacitação para jovens, principalmente quando falamos do programa Aprendiz, que é muito importante e necessário a capacitação, pois na legislação exige-se, portanto, as empresas que tenham como componente, né, de trabalho também funcionários para faixa etária aí a partir de 14, 15 anos de idade. Só que temos regras e temos lei que rege, e para isso a capacitação é feita pelo SENAC, tem importantes cursos, inclusive cursos muito bons, né, que foram ofertados, inclusive em conversa que eu tive numa audiência online com o responsável por Araraquara pelo SENAC, que dá cobertura para Ibitinga.
e a justificativa foi o seguinte: olha, se o município efetuar o pagamento, a negociação do pagamento desta dívida, é possível retomar o sistema SENAC em Ibitinga, que atualmente tem apenas o serviço Senar, através do Sindicato Rural de Ibitinga, e temos o SENAI, através do SECRIB. E eu acredito que o SENAC, que é voltado para a capacitação para o setor de varejo, está fazendo muita falta. Então, eu não vejo razão para um valor desta natureza, 80, não sei atualizado quanto seria esse valor, não poderia ser efetivado o pagamento. Era isso, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo? Favorável. Vereadora Aline? Favorável. Vereador Célio? Favorável. Vereadora Daniela? Favorável. Vereadora Janaína? Vereador Zé Nilson? Favorável. Vereador Marco? Favorável. Vereador Murilo? Favorável. Vereador Richard? Favorável. Requerimento aprovado. Requerimento 629/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a reforma da quadra e campo do Centro Esportivo da Vila Simão, realizada através de recurso oriundo de emendas parlamentares, no valor de R$ 110 mil do deputado Madalena, reivindicado por mim, e R$ 100 mil reivindicada pelo vereador José Nilson Viana, com o seguinte questionamento. Primeiro, requeiro relatório, planilha sobre os materiais, equipamentos e serviços, bem como os valores pagos em cada um, que foram realizados no Centro Esportivo com recursos de emendas parlamentares, feita a pedido desta vereadora e do vereador José Nilson Viana, ao deputado Madalena. Requeiro memorial descritivo da reforma e a prestação das contas da obra. Terceiro, diante do respeito e trabalho elaborado pelo vereador José Nilson frente à conquista da verba parlamentar, através do deputado Márcio da Farmácia, na ordem de R$ 100 mil, destinado para a reforma do campo de futebol, localizado no Centro Esportivo da Vila Simões, quais as razões que levaram a Prefeitura a não inicializar esta obra que está com recurso disponível? Matéria de minha autoria, a presidência ao doutor Fernando. Requerimento 629 em discussão. Eu peço a palavra mais uma vez, senhor presidente. Este requerimento tem por ordem diversas solicitações, não só por mim enquanto vereadora, mas pela própria participação da população, de moradores ali no entorno, que utilizam inclusive daquele espaço, daquela quadra poliesportiva, uma vez que a quadra teve a sua reforma. Não teve nenhum viés de presença da senhora prefeita ou de alguém que pudesse formalizar a reforma da quadra, até porque ela foi por emenda parlamentar pelo deputado Ricardo Madalena. E eu tenho recebido de moradores ali do entorno desta quadra inúmeras fotos, estive lá presente, aonde se supostamente questiona, né, a suposição de que R$ 110 mil aplicados apenas na instalação de alguns holofotes, na pintura e na colocação de um bebedouro não se justifique o valor de 110 mil conforme o memorial descritivo. Então, portanto, eu exijo a necessidade que temos aí de ter acesso ao memorial descritivo desta reforma, a prestação de contas dessa reforma e também ao entendimento com respeito que eu tenho pelo nosso colega vereador senhor José Nilson, num trabalho desenvolvido no ano passado, que foi a emenda parlamentar pelo deputado Márcio da Farmácia, da ordem de R$ 100 mil, que era justamente para associar-se tanto à reforma da quadra para reformar o campo de futebol, tão utilizado principalmente nos finais de semana, pela comunidade nordestina, né, que inclusive realiza muitos campeonatos, diversos eventos esportivos, ou utiliza do espaço como um todo nos finais de semana, sendo praticamente um dos poucos espaços de lazer que aquela comunidade possui naquela região da cidade. Eu pergunto com todo respeito, senhor José Nilson, inserindo o senhor neste requerimento, cadê os 100 mil para a reforma deste campo? E o senhor que tem tantas boas tratativas com a senhora prefeita e até o momento não se foi realizada essa reforma, que muito vai contribuir com aquela comunidade. Então fica aqui a pergunta, né? A reforma foi realizada na quadra, não se justifica pela reforma que nós temos hoje, R$ 110 mil aplicados na reforma. Então preciso entender o memorial descritivo. E finalmente, a emenda do vereador José Nilson, que já vem pedindo
pedindo há tempos, inclusive, em conversa, solicitando junto à prefeita, vice-prefeito e demais secretários, cadê a reforma do campo que foi prometido mediante uma verba que está na prefeitura, porque tem morador que, infelizmente, não entende e cobra do vereador, dando a entender que o vereador não fez a obra. Né? Você sabendo de todo esse viés que é, né, no trâmite entre legislativo e executivo, tem pessoas que, lamentavelmente, não entendem e acham que é o vereador que deixou de aplicar o dinheiro e realizar a obra. Então, fica aqui essa propositura de questionamento, senhor presidente, face a tudo isso que foi relatado aqui. Obrigada. Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo. Favorável. Vereadora Aline. Favorável. Vereador Célio. Favorável. Vereadora Daniela. Favorável. Vereadora Janaína. Favorável. Vereador Zé Nilson. Favorável. Vereador Marco. Favorável. Vereador Murilo. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Requerimento aprovado. Requerimento 630/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a existência de um espaço público em Ibitinga exclusivo para cães e promoção do bem-estar animal. Requerimento 630 está em discussão. Desculpa, por favor, secretário, pode formalizar a leitura. Tendo como objetivo disponibilizar um espaço público exclusivo para cães. Dessa forma, fomentar a prática de hábitos saudáveis dos animais de estimação, promovendo o bem-estar animal e a interação entre cachorros e seus respectivos donos. Requeremos a seguinte informação. Primeiro, qual a possibilidade da criação de um parque de cachorro consistente numa área cercada, em praça pública, destinada ao lazer de cachorros e seus donos, com ou sem equipamentos de recreação específicos para tais atividades, permitindo o trânsito de cães sem utilização de guia e coleira. Agora sim. Requerimento está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. Requerimento aprovado. Requerimento 631/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José de São Viana. Requerimento de informações sobre problemas que estão surgindo nas casas do residencial Marli Arantes, com os seguintes questionamentos. Mas primeiro, requeiro informações junto ao Poder Executivo, Secretaria de Habitação e Coab, sobre problemas que estão surgindo nas casas do residencial Marli Arantes. Primeiro, é de conhecimento dos órgãos mencionados acima que estão surgindo vários problemas nas casas do residencial, acima citado, como rachaduras nas paredes, problemas elétricos e que as placas de energia solar não estão funcionando. Segundo, quais medidas serão tomadas para solucionar estes problemas graves? Requerimento 631, eu coloco mesmo em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Ricardo. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sabemos, né, que o residencial Marli Arantes é um residencial novo que foi entregue há pouco tempo, né, à nossa população para que pudessem usufruir, né, do seu lar. E fui comunicado, né, por alguns moradores que lá residem, alguns amigos, fui lá pessoalmente também e pude ver, né, através das fotos que estão juntamente com o documento, os problemas que já estão acontecendo no residencial. E é muito grave, né? A gente vê a situação, vê os moradores reclamando e com razão, isso é importante, né? E principalmente sabendo que foi entregue muito recentemente e já estão surgindo esses graves problemas. Sabemos que os moradores pagam, né, as suas parcelas mensalmente, né? Não veio de graça a casa. Então pedimos, né, aos órgãos competentes, aos órgãos responsáveis por esse setor, para que tomem alguma providência para poder, né, ajudar, né, esses moradores que lá residem, auxiliando-os, né, tanto nos reparos, nas melhorias que precisam ser feitas. Infelizmente, muitos problemas estão surgindo, muito grave, e precisa alguma coisa ser feita urgentemente. Ainda em discussão o requerimento.
Se me permite, vereador Ricardo, além dessas questões ligadas à parte estrutural dos imóveis, nós temos um problema sério de denúncias referente à invasão de casas, né, por famílias que, lamentavelmente, tanto precisam de uma casa própria, precisam de um acolhimento, de um lugar, mas houveram invasões, casas que encontram-se fechadas, né, que não temos famílias residindo no local, e, para piorar, casas que supostamente foram alugadas, locadas, né, pelas pessoas que foram sorteadas e tiveram contempladas as chaves das casas, o que culmina numa fiscalização e importância da participação da CDHU, porque a CDHU acaba sendo a responsável, a prefeitura tem uma coparticipação em todo esse processo que houve, né, de condição de construção dessas habitações, mas o mais importante é que se faça uma fiscalização devida e principalmente ampare no sentido da infraestrutura essas casas, porque de certa forma, por mais que elas sejam unidades populares, houve um edital no qual tivemos a proporcionalidade de renda e há casas lá de pessoas que estão pagando, inclusive, um valor relativamente alto, né, diante da questão da renda. Então, para isso, realmente precisa que tenha aí uma fiscalização e a presença da CDHU junto ao residencial, que, de certa forma, está um tanto no descaso em relação a essas questões aqui que eu coloquei. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Ainda em discussão. Em votação, vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. Requerimento aprovado. Agora passaremos para a apreciação das moções. Moção 401/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa. Moção de aplauso à ETEC de Ibitinga pela realização do evento Escola Aberta, ocorrido em 9 de novembro, expondo os trabalhos dos alunos do ensino médio e dos cursos técnicos. Moção de minha autoria, passo a presidência para o vereador Dr. Fernando. Moção 401 em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Tivemos aí a Escola Aberta, que foi simplesmente maravilhosa. Eu não sei se os senhores vereadores e vereadoras puderam participar, né, assistir, acompanhar, mas foi um momento ímpar na vida de alunos, dos professores, que certamente até hoje estão muito orgulhosos, né, do que foi realizado entre as salas, disponibilizando a parte ecológica, sobre química, física. Tivemos a parte de informática também muito importante, enfim, foram diversas salas onde se oferecia projetos maravilhosos e toda uma explicação e orientação realizada pelos próprios alunos. Então, quero parabenizar a organização e todo o trabalho desenvolvido, porque não é fácil realizar um tipo de apresentação como essa, onde tivemos envolvimento de todos os alunos do ensino médio e dos cursos técnicos ofertados pela escola. Era isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo. Favorável. Vereadora Aline. Favorável. Vereador Célio. Favorável. Vereadora Daniela. Favorável. Vereadora Janaína. Favorável. Vereador Zenilson. Favorável. Vereador Marco. Favorável. Vereador Murilo. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Aprovado. Moção 402/2022, vereador José Nilson Viana. Moção de aplauso ao senhor Oswaldo de Moraes pelo espaço cedido para a realização da primeira festa do Nordestino. Moção de número 402 está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador José Nilson. Eu gostaria de agradecer, doutor Oswaldo, uma pessoa maravilhosa e que nos proporcionou lá aquele local para fazer a festa do Nordestino. E quero falar para ele que tenho muita gratidão por ele, né, por ter nos ajudado. Quem não conhece o Oswaldo é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada e é isso. Muito obrigado. Deixo aqui o meu agradecimento para ele, toda a família dele e os funcionários deles também que ajudaram nós lá. Muito obrigado, senhor Oswaldo. Que Deus te abençoe. É isso. Que bom. Ainda em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. A moção foi aprovada. Moção 403/2022, vereadora Janaína Bastos. Moção de aplausos aos assistentes sociais que desenvolvem sua atividade no município de Ibitinga.
Moção de número 403, em discussão. Presidente. Com a palavra, vereadora. Mais uma vez, boa noite. Só quero deixar aqui meu muito obrigado. Eu tenho bastante contato com os diversos profissionais que atuam nessa área e dizer que o trabalho de vocês é glorioso, significativo e o meu muito obrigado por cada dia vocês desempenharem ele no nosso município. Obrigada, presidente. Parabéns. Moção ainda em discussão. Em votação, vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. Moção aprovada. Moção 405/2022, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à comunidade Servos de Maria do Sagrado Coração de Jesus pela comemoração de 25 anos de fundação no país e 10 anos de criação e fundação em nosso município. Moção de número 405 em discussão. Em votação, vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. A moção foi aprovada. Bem, nós não temos mais nenhum documento, que devemos discutir e votar dentro das matérias. Todas serão encaminhadas da forma regimental. Passamos agora à tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Quem deseja se inscrever? Pela ordem de inscrição para uso da tribuna livre, vereadora Aline Sartori. Obrigada, presidente. Mais uma vez, quero saudar aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Faço questão de fazer a leitura de 3 requerimentos que foram endereçados à nossa autarquia de saúde, o SAMES, e hoje chegaram as respostas. Então, é importante que, sempre que a gente faz os questionamentos, a gente também dê maior publicidade, e as respostas que a gente recebe. Então, o requerimento 588 diz respeito à questão dos pacientes diabéticos na nossa cidade, com os questionamentos, Eu perguntei se os profissionais são capacitados para as ações preventivas e diagnósticos precoces. A resposta é sim. Tendo a atenção básica, a responsabilidade da coordenação do cuidado da pessoa com diabetes mellitus e coordenação da rede de assistência em saúde por meio de algumas estratégias e medidas que possibilitam a ampliação do acesso e da qualidade da AB, que é o tipo de diabetes, através do cadastramento e da vinculação dos usuários ao UBS, possibilitando o acompanhamento sistemático dos casos, a prevenção das complicações e a atualização dos profissionais de saúde. E também eu perguntei qual é a diretriz municipal no que tange as ações desenvolvidas pelas equipes no combate dessas doenças. Então, sobre a diabetes, a resposta. Sobre a diabetes, um grande problema de saúde é um dos maiores desafios da saúde pública e também a vinculação dos usuários ao UBS. Possibilita um acompanhamento estratégico mais próximo e individualizado ao paciente, com intervenções nas próprias unidades, com clínicos gerais que realizam a consulta periódica, consultas de enfermagem, visando o rastreamento e prevenção e detecção precoce. A detecção precoce. A presença do nutricionista na atenção básica, com o objetivo de influir em padrões alimentares mais saudáveis, tratamentos farmacológicos e cirúrgicos estabelecidos dentro do rol do Ministério da Saúde, encaminhando para a atenção secundária com especialistas, como endocrinologistas, cardiologistas e oftalmologistas, objetivando uma prevenção específica em populações com maior risco e o tratamento dos usuários, visando o controle da patologia e a redução ou retardo das complicações, bem como a avaliação do manejo na gestação e em complicações crônicas. A outra pergunta, dos pacientes que possuem
a doença, qual é a forma de monitoramento? Então, cabe às unidades de saúde responsabilidades e ações estratégicas quanto a esses pacientes, como diagnóstico dos casos através da investigação de usuários com fatores de risco, cadastramento dos portadores, busca ativa e tratamento dos casos, no acompanhamento ambulatorial e domiciliar e na educação terapêutica, fornecimento de medicamentos e curativos, monitoramento ambulatorial e fornecimento de aparelhos para verificação dos níveis de glicose dos pacientes em uso de insulina, diagnóstico precoce de complicações, primeiro atendimento de urgência, encaminhamento dos casos graves, medidas preventivas e de promoção da saúde através de informações educativas via WhatsApp e ações presenciais nas unidades. E, por fim, quantos pacientes atualmente foram identificados com a doença? Eu achei um número muito alto para a nossa cidade, mas atualmente são cerca de 3.088 pacientes que realizam esse tipo de acompanhamento em relação à diabetes na nossa cidade. Outro questionamento, né, que eu recebi a resposta, é sobre a quantidade de exames, né, de mamografia que foram disponibilizados pela rede de saúde na campanha Outubro Rosa deste ano. Então, foram disponibilizados 400 exames de mamografia para as mulheres durante as ações do Outubro Rosa. Isso naquela forma, né, itinerante da campanha que é realizada dentro das unidades de saúde e também dos postos de saúde da família, bem como aqui ela acrescentou também, a gestora, acrescentou que serão disponibilizados 500 exames de mamografia agora com a carreta Mulheres de Peito, que hoje, né, o primeiro dia, está em frente à FAIB e realizará por volta de 50 exames diários nas mulheres. Então, aproximadamente aí 900 exames, né, para a ação de prevenção da saúde da mulher. E, por fim, para que os colegas vereadores também tenham conhecimento, que é sobre, né, as intenções da prefeitura para o antigo prédio do posto de saúde no centro da cidade. A intenção do SAMES, primeiramente, é conseguir o termo de cessão ou doação do Estado para nós ou para a prefeitura. Com esse termo, iremos montar uma equipe de engenharia para um projeto de reforma. Posteriormente, conseguir o recurso por meio de emendas parlamentares para execução do projeto e, por fim, estando tudo adequado, retornar o centro de saúde 2 para o local ou abertura de um novo serviço de saúde aqui no centro da cidade. Achei um pouco genérica essa resposta, né? Porque a autarquia ainda precisa conseguir um termo de cessão ou doação do Estado, sabendo que nós estamos aí num processo de transição de governo, né, inclusive dentro da própria Secretaria de Saúde. Talvez teria sido um pouco mais estratégico se a gestão, né, tivesse pontuado e levado em consideração que esse ano, né, talvez não tenha esse documento, e já ter iniciado um processo aí de pedido, né, oficialmente para o Estado, essa cessão para a saúde ou para a prefeitura deste prédio, né? É importante a gente sempre lembrar que é um ponto estratégico da nossa cidade e pode vir aí a ser um problema crônico, né, de um local tão nobre do centro de Ibitinga. E depois dessa sessão, que a gente também sabe que leva aí um tempo, a morosidade, a gente tem que contar com essas questões. Depois, por meio de recursos de emendas parlamentares, né? A gente sabe que não é um tipo de emenda parlamentar recorrente na distribuição dos parlamentares, né? Porque para a saúde o que a gente mais observa que é padrão dos deputados, em especial, é a questão, né, do custeio, que é a verba PAB, inclusive, que eles têm mais facilidade de investir. Agora, para a infraestrutura, realmente não sei se será tão célere o quanto nós gostaríamos para essa reforma do centro de saúde, e também está colocando que precisa aí de uma equipe de engenharia para formular um projeto de reforma, assinado também pela gestora, senhora presidente. Muito obrigada.
Pois não, pela ordem de inscrição eu havia inscrito também para a tribuna livre, colocando em foco justamente a presença da carreta da mamografia, que foi citada aí pela gestora, frente aos exames que estão sendo trabalhados na campanha de saúde da mulher. Essa carreta é importante, tem o viés político, né, porque é uma campanha do governo do estado, né, conveniando aí com os municípios no sentido de encaminhar a carreta, e desde o início do ano, inclusive com o deputado Ricardo Madellan, estava se vendo a possibilidade de vinda dessa carreta, mas como estivemos no ano eleitoral, um ano bastante difícil, finalmente depois das eleições ela veio e vai estar presente ali instalada de frente à FAIB, na Roque Raineri, né, na Praça Roque Raineri, até o dia 26 deste mês, é onde as mulheres que não tiveram oportunidade de realizar o exame de mamografia durante a campanha Outubro Rosa, por exemplo, né, que disponibilizou aí 400 exames de mamografia para as mulheres, poderão agora ter essa oportunidade gratuitamente e poderão se dirigir até o local, ou quem tiver um postinho de saúde, uma unidade básica, uma estratégia da família mais perto da sua casa, também pode realizar a triagem e fazer o agendamento junto ao postinho, para que depois você, né, a interessada, possa ir até a carreta e fazer a mamografia. É interessante que é um trabalho, um serviço rápido, feito por uma equipe altamente capacitada pelo governo do estado, e que estará até o dia 26. Diariamente, 55 mamografias estão sendo disponibilizadas. Houve muita procura hoje, mas, infelizmente, ficamos em torno de 30 mulheres que fizeram o exame e ainda tivemos uma sobra de 25 exames disponíveis, né? E aí eu fico aquela pergunta, né? Se deixarmos para a última hora, haverá a possibilidade de não poder realizar. Então, a importância que é das mulheres procurarem a carreta, né? Dentro dos requisitos necessários, que é a idade, né? Que protocoliza aí, né? Que preconiza, desculpa, o protocolo do Ministério da Saúde quanto à idade a partir de 40 anos. Temos idade a partir de 49 até 69 anos, que é a idade de rastreio. Então, a importância que é da mulher, né? Prevenir-se através de exames de diagnóstico por imagem frente ao câncer de mama. Uma importante vinda da carreta aqui em Bitinga, porque eu me recordo que a última vez que tivemos a carreta tem aproximadamente 5 a 6 anos. Ela permaneceu instalada lá no pavilhão permanente de exposições. Eu estive lá, fiz entrevista com a equipe, conversei com todo mundo à época, e realmente é um importante equipamento que vai trazer aí estes exames para as mulheres de Bitinga. E nós sabemos que tem um déficit muito grande de mulheres que ainda não fizeram o exame, mesmo estando na idade necessária para se realizar o exame. Outro assunto também que nós colocamos em pauta é justamente que acaba de chegar para mim uma mensagem, na área de esporte, que nós temos o complexo esportivo lá no ginásio de esportes, onde, inclusive, já questionei via WhatsApp o senhor secretário de esporte, frente à questão do portão que nós temos fechado, aquele portão que fica pela Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, e com isso impede para que as pessoas a pé andem 3, 4 quadras para a entrada principal, ali próximo à emissora de rádio, para que possam utilizar ali do complexo. E os carros, inclusive, tinham, né, anteriormente, tinham espaço que podiam ser estacionados lá no interior do complexo. Eles acabam que necessariamente ficando ali na Praça do Comércio, bastante distante, inclusive, do local, perigo de furto, né, e com isso há pessoas que questionam o porquê se fecha portas no setor do esporte, inclusive o portão. É um tema de tribuna que apenas a mensagem chegou e, curiosamente, me deixa entender que até isso incomoda, porque as pessoas querem utilizar do complexo e até isso acaba sendo uma dificuldade para a população. Era isso que eu tinha para falar na Tribuna Livre de hoje. Não havendo mais inscritos para a Tribuna Livre, nós iríamos para o intervalo de 15 minutos. Senhora Presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos? Vamos colocar para apreciação a dispensa do intervalo para o nosso plenário. Dispensa do intervalo em votação. Vereador Ricardo. Favorável. Aline. Favorável. Célio. Favorável. Fernando. Favorável. Janaína. Favorável. Senhor José. Favorável. Marco. Favorável. Murilo. Favorável. Richard. Favorável. A dispensa do intervalo foi autorizada pelo plenário. Nós damos sequência agora à pauta da ordem do dia. Eu solicito ao vereador Célio que faça a chamada, né, dos presentes.
Vereador Ricardo. Presente. Vereadora Aline. Presente. Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela. Presente. Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína. Presente. Vereador José Nilson. Presente. Vereador Marco. Presente. Vereador Murilo. Presente. Vereador Richard. Presente. Passamos para a ordem do dia, porém a ordem do dia nada consta. Passamos para a explicação pessoal desta noite. Alguém deseja se inscrever para a explicação pessoal? Apenas na condição de presidente desta casa, eu queria apenas fazer uma observação que muito se falou, né, e se levantou a questão do projeto de lei que foi apresentado na semana passada, que sequer teve a aval de assinaturas que aderiram à entrada do projeto para que se pudesse apreciá-lo, solicitado por um requerimento em regime de urgência especial. Este projeto, ele justamente visa a autorização de abertura de créditos adicionais suplementares da ordem de R$ 9.063.800. Como presidente desta casa, eu haveria de indicar e propor uma recomendação, né, para a Secretaria de Planejamento que, diante da justificativa que foi apresentada, uma vez que o projeto agora tramita em forma de urgência em nossa casa, que pela justificativa se coloca aqui, por exemplo, que nós temos 3.800 de rendimentos de emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus, que poderia perfeitamente tramitar fracionado ao projeto, ou poderia ser o mesmo votado em destaque por esta casa. E também R$ 1 milhão para pagamento de sentenças judiciais também, né, que tem prazos aí, inclusive, né, o vereador Murilo, que é advogado, sabe perfeitamente sobre essa questão. E os demais recursos, né, que estão sendo solicitados, eu digo, de créditos adicionais suplementares solicitados, da ordem de R$ 8 milhões, poderiam ser efetivamente colocados aqui nesta casa, num outro projeto, o que favoreceria uma análise mais clara, mais transparente, e, ao mesmo tempo, esta casa não deixaria e não deixa de cumprir o seu papel, que é justamente realizar a análise dos projetos que vêm para esta casa, para que possam se tornar lei mediante a sua constitucionalidade, a sua legalidade e a sua transparência. Então, diante disso, eu não diria uma recomendação, uma sugestão para que seja elaborado nesse sentido, para que a gente possa realmente viabilizar, né, dentro dos trâmites da casa. Não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrados os trabalhos dessa referida sessão e convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão, a se realizar dia 22 de novembro, às 19 horas. Eu agradeço a presença de todos, as pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais e, claro, tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite.